a gente tem uma discordância muito grande no que diz respeito à liberdade de expressão e tal. Esse ponto aí é um Mas eu ponto vou convencer crítico. vocês ainda. Ainda vou convencer vocês de não ser escravo do Estado. Não, eu espero, cara, eu tô falando sério, eu espero que você mude a sua postura, que eu gostaria que você pudesse retomar suas atividades. Também, vocês? Eu não quero desse clubinho de escravo. Não, cara, a gente vai voltar essa discussão. Eu gostaria que você pudesse voltar, cara, às suas atividades. Vamos lá, na época da pandemia, quando você e o Igor estiveram lá no Flow, cara, assim, a galera tava em casa. Vocês levaram um monte de gente lá pra. Gente, assim, que todo mundo queria ouvir, porque às vezes a pessoa dava uma entrevista na Globo, por exemplo. Aí falava lá 10 minutos, 15 minutos ali, todo mundo em casa na pandemia, as pessoas ficavam 2 horas, 3 horas falando, você podia aprender, né, conhecer as pessoas de forma mais aprofundada. Então, vocês ajudaram, de certa forma, com aquele modelo que vocês trouxeram de podcast, acabaram ajudando muita gente. Só que, cara, você se perdeu nesse sentido. Eu sei que você não vai concordar comigo. Você se perdeu quando você começou a levantar. É o Rafinha Bastos, cara. O Rafinha Bastos, ele levantou aquela bandeira da liberdade de expressão absoluta. Cara, o cara falou merda, ele fez um comentário de bosta. Foi a melhor coisa que ele fez. Eu respeito ele muito podia chegar. Por isso. Cara, o Rafinha podia chegar e dizer, cara, eu fiz um comentário de bosta, desculpa. É porque ele... Cara, esse é o trabalho do comediante, mano. Cara, a matéria-prima do comediante é a liberdade de expressão. O trabalho foi pesado pra caramba. Mas foi pesado pra caramba, foi de bosta. O Bobo da Corte, você conhece a história do Bobo da Corte? Conta a história do Bobo da Corte. Eu gosto de várias histórias, mas não sei qual que você vai me contar. Não, o Bobo da Corte, ele é uma figura clássica da Idade Média, dentro da hierarquia aristocrática da realeza. É uma figura clássica que existia em todos os reinos, entendeu? O Bobo da Corte era aquele que podia zoar a rainha, ele podia zoar o rei, entendeu? E, tipo, pesado, de forma pesado. E a galera... E ninguém matava ele, ninguém encostava nele. Por que existia essa tradição e essa cultura, entendeu? Porque é para deixar os nossos líderes honestos, entendeu? Porque alguém tem que falar as coisas que vão chocar, tá ligado? E quando o Rafinha Bastos faz o que ele fez, ele está fazendo isso. Ele está expandindo o limite do que é socialmente permitido para que a gente possa discutir a sociedade de uma maneira mais ampla, entendeu? É uma função importante da sociedade, tá ligado? E é por isso que é clássico, é por isso que é histórico, tá ligado? E esse era o papel que o Rafinha... Então, eu não acho que você tá certo em criticar o Rafinha, e eu também não acho que você tá certo em me julgar pelas coisas que eu falei, porque na minha visão, é um papel importante de comunicação, de expandir os limites do que a gente pode. Veja como está chato os podcasts hoje, como as pessoas têm medo de tocar em assuntos, como está politicamente correto tudo, quando tudo é mesmice. Esse ambiente ele foi criado por causa desse pensamento de que não pode falar. Menos o Barba. Foi criado justamente por esse ambiente de que nem tudo pode falar. Obedeça à autoridade. O grande irmão tá te olhando e tem certas coisas, certos limites que você é muito nocivo isso, cara. Eu não acho que te engrandece como personagem político ou na sua história como sei lá, escritor, criador, não te engrandece ter esse posicionamento. Pelo contrário. E eu acho que quando você ficar mais velho, talvez você concorde comigo. Eu espero que sim, eu torço que sim. Não, eu tenho certeza absoluta que nesse ponto aí a gente não vai ter hipótese alguma concordância. Uma pena, porque, cara. Uma pena. Cara, porque eu tenho total compreensão, primeiramente, que a própria população não concorda com certas ideias. Se você perguntar na rua, vocês concordam que uma pessoa possa livremente fazer um comentário racista? Isso aí revolta a população e a população está certa. Você concorda que as pessoas... Se a população não já concordar com a sua ideia, se a população não concordar com uma ideia que você tem, por exemplo... Cara, mas a gente não está falando de qualquer ideia, a gente não está falando de um sorvete, ela pode proibir o comunismo? De um time de futebol. Não, mas a gente está falando de uma coisa severa. Não, mas se não concordar com o comunismo, ele pode proibir o comunismo? Pode proibir você de expressar coisas a favor do comunismo? Se o povo decidir... Então, nós estamos falando de ideologias, nós estamos falando de modelos produtivos. Você não vai proibir o debate sobre o modelo produtivo. Se o povo não quiser? E se o povo não quiser, ele pode proibir? Eu estou perguntando isso. Esse não é um ponto. Eu estava querendo, olha só, eu estava querendo fazer uma linha de raciocínio, eu estava te dando um exemplo de que, para além da legislação não permitir, eu estava querendo te dar uma série de exemplos.
A população brasileira também não gosta. A população brasileira também não aprova esse tipo de comentário. Eu só estava juntando os argumentos. Eu estou conversando com você, pô. Você está falando uma parada, eu estou ouvindo o que tu está falando, e eu estou entendendo o teu raciocínio, e aí como eu estou conversando com você, eu estou explorando o que tu está falando para a gente entender a raiz da tua ideia, entendeu? Deixa eu te falar. E eu estou tentando te perguntar, se as pessoas forem... Você falou que como eles são contra essas ideias, tem direito de proibir que elas sejam expressadas, certo? E aí eu perguntei, se elas forem contra as ideias do comunismo, as pessoas têm direito de proibir? É isso que eu estou perguntando. Porque se você nem fala comunismo, que tem... nem capitalismo, nem feudalismo, nem nenhum sistema. Porque aí nós estamos debatendo modelos produtivos. Então você não vai proibir. Da mesma forma. Não pode. Da mesma forma. Eles não podem proibir. Calma aí. Eu só estou tentando entender. Eles não podem proibir, então, você de discutir o sistema. Não, modelos produtivos. Da mesma forma que não pode proibir. Por que não? Por que não pode? Da mesma forma que não te podem proibir, você de gostar de um time de futebol ou você de gostar de uma comida. Por quê? Aí a gente volta. Porque quando você está pregando o ódio, a morte de um determinado grupo... Não, mas por que não pode proibir você de discutir o sistema comunista? Por que não pode proibir? Apesar do meu conceito de liberdade de expressão ser diferente do seu, eu defendo a liberdade de expressão. Eu só não defendo a liberdade... Mas por que não pode proibir? Eu quero entender de onde você fundamenta o seu direito pode proibir porque eu defendo essas ideias. De onde vem a fundamentação lógica do seu entendimento, do seu direito de defender as ideias do comunismo? Da onde vem? Eu queria que você, se você puder, explicasse a linha de raciocínio e fundamentasse o porquê você tem esse direito. Se você pudesse fazer esse exercício mental comigo, seria legal. Vamos lá. Olha só. A nossa sociedade ela é inspirada na Revolução Francesa. Mas eu não estou concordando e discordando... Calma. É que responde, é que não foge da pergunta, por favor. Não, eu tô indo direto ao ponto. A nossa sociedade ela é inspirada na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, eles trouxeram uma série de conceitos de liberdade. A ideia de liberdade que nós temos hoje nas sociedades ocidentais, elas têm como base a Revolução Francesa. Eu estou indo direto ao ponto, bem direto mesmo. Estou ouvindo, por favor. Porém, na própria Revolução Francesa, eles tiveram a ideia de colocar ali um sistema de 3 poderes. Tem judiciário também. Tem o legislativo para fazer leis. E dentro desse contexto de liberdade da Revolução Francesa, surgiram uma série de leis que proíbem coisas nocivas para a sociedade. Mas você não está respondendo a minha pergunta. Não, mas peraí. Eu fiz uma pergunta, você está indo para outro lado. Eu estou perguntando... Não estou indo para outro lado. Tá sim. A Revolução Francesa defende a liberdade de expressão. Porém, o que fundamenta... o que fundamenta... Peraí, rapidinho. O que fundamenta o seu direito de liberdade de expressar apoio às ideias comunistas, o que fundamenta o seu direito aqui no Brasil a essas ideias, é a Revolução Francesa? A Revolução Francesa é a base do nosso judiciário, é a base da sociedade ocidental. Eu não estou dizendo que eu concordo ou discordo, eu estou dizendo que é um fato, é a base. Você pode defender... Peraí, você pode defender as ideias do comunismo por causa da Revolução Francesa? Eu não estou entendendo... Eu estou perguntando para você, logicamente, dentro do Estado, o que fundamenta você ter o direito de defender as ideias do comunismo, mesmo se a população não quer que você defenda? O que fundamenta esse direito? Entendeu? Num cenário onde a maioria da população não quer que você defenda essas ideias. O que fundamenta o seu direito de defendê-las? Por favor. As sociedades ocidentais, elas foram montando uma série de regras. Você pode ver que a legislação brasileira é uma legislação diferente dos Estados Unidos. A legislação brasileira é diferente da francesa. Então, as populações, elas definem aquelas coisas que são consideradas crimes. Mas elas fundamentam. Existe uma lógica pelo qual você não... fundamento, cara. Fundamento, é óbvio que vai ter um fundamento. A gente tem que ver o fundamento de cada proibição. Por exemplo, as drogas são proibidas no Brasil. Um exemplo. As pessoas vão fundamentar com base nos danos... Eu tô falando... Cara, responde, por favor, a minha pergunta, cara. Pelo amor de Deus. O que fundamenta o seu direito a expressar as ideias sobre o comunismo, mesmo numa situação onde a maioria da população é contra você expressar? Por que você, mesmo assim,
tem o direito de expressar essas ideias. Dentro do conceito do Estado, por que você tem esse direito? O que fundamenta ele? Você pode me explicar? Eu já te respondi, cara. Você que não está entendendo. Olha só, os princípios da Revolução Francesa, que ainda são utilizados, eles garantem, mesmo aquelas ideias políticas minoritárias, o direito à existência. Ideias políticas. Veja, políticas. Eu não estou falando ideia de matar judeu, não estou falando ideia de matar negro, não estou falando coisas desse tipo que possam ser consideradas crimes em alguns países. Mas qual que é o fundamento dentro da Revolução Francesa, cara? A ideia de liberdade, cara. A ideia de liberdade. Qual foi a lógica, qual foi o pensamento, a construção do pensamento dentro da Revolução Francesa que levou ao entendimento que você... A ideia de liberdade, a ideia de que as pessoas possam se expressar, porém, mesmo na Revolução Francesa, eles já existiam regras. Vocês podem se expressar livremente, mas existem regras. Toda sociedade ocidental, toda sociedade democrática tem suas regras, cara. Você pode se expressar livremente. E quais eram as regras? Isso a partir da Revolução Francesa. Depois começaram a surgir outras sociedades. Todas as sociedades têm as suas proibições. Você está nos Estados Unidos, cara, é um lugar onde tem pena de morte. Cara, não é disso que eu tô falando, mano. Cara, me explica, por que você tem direito de falar sobre o comunismo, mesmo se a população não quiser? Por quê? Por que você, como ser humano, tem esse direito à liberdade individual? Por que você tem o direito de falar? E por que o STF não pode proibir você de falar isso? Por quê? Porque existe uma diferença imensa. Na nossa Constituição, para início de conversa, não é proibido o comunismo. Já começa por aí. Ponto. É proibido ser comunista? Não. É proibido ser capitalista? Não. É proibido pregar a morte de negros? É. Já começa por aí. O que fundamenta? Tá se repetindo, é proibido, cara. A nossa legislação não permite. Eu tô perguntando uma coisa e você tá me falando outra. O que fundamenta? Por que o Estado não pode falar... Mas eu já te respondi, cara. São as ideias de liberdade. Inclusive, olha só, são conceitos liberais, tá? A Revolução Francesa são com base em conceitos liberais. A ideia de liberdade, mesmo que você seja a ideia minoritária, você não pode chegar e proibir o outro grupo minoritário. Por que não? Pelas ideias de liberdade. Pelos princípios de liberdade. Mas explica, por que não? Por que não pode proibir? Por que não? Qual que é o princípio qual o princípio que tu tá ferindo se você proibir, entendeu? Porque você não pode proibir porque existe um princípio. Existe um princípio a ser seguido. Porque, cara, dentro de uma regra, para você decidir se pode ou não, você primeiro tem que ter um princípio, entendeu? E aí existe um princípio que é o princípio da liberdade de expressão. E o princípio da liberdade de expressão, ele rege que o ser humano tem o direito de expressar, de dar a opinião, quaisquer opinião. Esse é o princípio. Você pode não concordar com o princípio, mas esse é o princípio. Eu estou falando de liberdade de uma forma geral, não só liberdade de expressão. Não existe nenhuma sociedade... Cara, me cita um país em que a pessoa é livre para fazer o que quiser. Cara, bicho, eu não tô falando disso. Vinícius, eu não tô falando disso. Eu não tô falando disso. Falando do princípio da liberdade de expressão. Não da liberdade de ponto. Especificamente de expressão. Isso, existe um conceito, cara. Isso que eu tô te falando. O mundo é antigo, Vinícius. E você sabe. E existem pessoas que já morreram que pensaram sobre a vida. Pensaram sobre sistemas políticos. Eles organizaram pensamentos. Eles chegaram em entendimentos de princípios. Entendeu? E existe um entendimento de princípio que é o entendimento do princípio da liberdade de expressão. É isso que eu tô falando, tá? E o meu argumento é que dentro desse princípio de liberdade de expressão, não há nele uma justificativa para ter um aparato estatal que regula o que um ser humano pode ou não falar, por nenhum motivo, dentro do princípio. Se você quiser seguir este princípio, arrisca, entendeu? Então, quando você fala que você tem o direito de falar sobre o comunismo e o Estado não pode te proibir de expressar essa opinião, você está indo nessa ideia desse princípio, entendeu? E dentro desse princípio, o que o Xandão está fazendo é censura, cara. Você pode não concordar, mas os estudiosos desses princípios vão te falar que é censura, porque existe uma regra pela qual os princípios operam, entendeu? Quais estudiosos, Monark? Fala para mim, quais estudiosos que falam que os princípios
da liberdade de expressão estão sendo infringidos pelo Xandão. Me fala aí, me diz, quais são esses caras eles que estão morreram dizendo? já. Obviamente, eles não conhecem o Alexandre de Moraes e não estão falando, olha, o Alexandre de Moraes feriu esse princípio aqui, porque eu disse. Mas se você... obviamente, existem aqueles que escreveram sobre a liberdade de expressão, ou ninguém escreveu sobre liberdade de expressão no mundo. Sim, cara, mas olha só, toda sociedade tem as suas regras. Não existe nenhuma sociedade que não tenha regras. Você volta sempre no mesmo papinho, você parece o Marcelo Brigadeiro. Mas é o mesmo roteiro, cada sociedade faz suas regras, cara. É o mesmo cada roteiro sociedade sempre, cara. Cacete. Ai, eu tô cansado de conversar com o NPC, cara. É uma frustração do cacete. É triste, parece que não tem cérebro. É o que você quer que eu responda, o que você quer ouvir, cara. Fala bastante as suas ideias, defende bastante as suas ideias. Eu vou ali pegar um energético e dar um mijão. Oportunidade para você defender. Vai lá. Vamos lá. O monarca, o Barba, ele tá querendo princípios de liberdade de expressão, princípios de liberdade de expressão. Cara, a liberdade de expressão, ela não é um conceito igual em todas as sociedades. É isso que eu estou tentando explicar para ele e está difícil dele entender. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro. Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Se a gente for pegar sociedades orientais, por exemplo, você pega o Japão, você pega a China, você pega ali no Oriente Médio, por exemplo, a ideia de liberdade lá é uma ideia completamente diferente desses princípios ocidentais que nós temos aqui, que tem como base a Revolução Francesa. E aí ele quer saber, mas qual o princípio que o Xandão tem para me censurar e não sei o quê? Cara, as sociedades criaram as suas legislações. Aqui no Brasil nós temos a nossa legislação. E a nossa legislação, e a gente tem que lembrar o seguinte, a legislação foi feita por políticos que foram eleitos por nós. Se nós elegemos bem ou elegemos mal esses políticos foram eleitos por nós, foram eles que fizeram a legislação. E essa legislação, ela criou uma série de regras. E essas regras proíbem. Você vai pegar o Código Penal e a gente vai voltar àquela velha discussão que o monarca tenta interpretar a Constituição no sentido literal. A Constituição permite que todos nós sejamos livres. De fato, todos nós somos livres, desde que você respeite o Código Penal. Você não pode infringir o Código Penal, a pessoa não pode matar, não pode estuprar, não pode pregar a morte de um negro na internet e dizer que isso é liberdade de expressão. Então, a liberdade ela é relativa, não existe liberdade absoluta. Essa ideia de liberdade absoluta não existe em nenhuma sociedade do mundo, em absolutamente nenhuma sociedade. O monarca ele pode tentar indicar um único país que tenha liberdade absoluta em que as pessoas possam fazer alguma coisa, que isso não existe. Então, eu entendo. Oi? Eu entendo o lado dele, o cara tá frustrado, o cara perdeu 300 mil reais. Em algum país? Liberdade? Isso. Só liberdade, sem ser liberdade de expressão. Liberdade de expressão absoluta. Liberdade absoluta realmente não existe em nenhum país. Tem limites. Agora, liberdade nem expressão, cara. Nem expressão. Todo país tem suas regras. Tem regras que tem coisas que você não pode seguir. Eu não tô com a Constituição de cada país na minha mão aqui, nem com o Código Penal de cada país. Mas o próprio Estados Unidos, que você usa como referência, eu te dei uns exemplos aí. Estão prenderam um cara ontem que estava se manifestando. Calma, cara. Eu vou concordar parcialmente com você. Eu tenho uma visão de liberdade de expressão que é irrestrita e confesso que não existe nenhum país no mundo que chega no que eu acho que seria respeitar fielmente o princípio da liberdade de expressão. Eu não acho que existe um país que conseguiu chegar lá. Realmente, concordo com o Vinícius nesse sentido, tá? Porém, um adendo. Isso não significa que não seja algo que nós devemos almejar a, eventualmente, conquistar na construção social, tá bom? Então, só porque não existe, não quer dizer que não é algo que eu deva querer. Eu posso querer, mesmo que não exista, tá? Agora, existem países, como os Estados Unidos, onde, apesar de realmente a liberdade de expressão não ser absoluta, tem bastante liberdade de expressão, ao ponto que eu acho que é o país com maior liberdade de expressão no mundo. E eu acredito que o Brasil deveria aprender com os Estados Unidos nesse aspecto só, na questão da liberdade de expressão. Eu acho que a gente, como sociedade, a gente seria uma sociedade melhor se nós tivéssemos maior liberdade de expressão. É o meu desejo, entendeu? E é isso, basicamente. Então, é o seu desejo. Eu volto a dizer, eu entendo que seja um cara que
tinha um podcast muito grande e que precisou ir para os Estados Unidos para não ser preso, perdeu dinheiro. Eu entendo a sua frustração, Monark, mas eu continuo nesse ponto de discordância. Eu acredito que, inclusive, eu queria entrar no outro ponto aqui importante. Uhum. As redes sociais, cara, elas são utilizadas hoje quase como que armas de guerra. Você pode ver que na China... Total, são mesmo. Sim, eles proibiram redes sociais dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos eles tentaram proibir o TikTok, porque eles pegam os algoritmos, eles conseguem traçar o perfil psicocomportamental das pessoas, eles conseguem identificar quais são as pessoas que têm tendência terroristas, por exemplo, pessoas que têm tendência a terem raiva de uma coisa, a terem medo de outra coisa, e através desses algoritmos, eles conseguem fazer o chamado microtarget direcionado. Eles conseguem direcionar conteúdo de ódio para aqueles grupos. Então, no sentido de guerra híbrida, um país identifica que em um outro país existe um grupo ali radical que possa fazer atentados terroristas. E aí esse país pode tentar, através dos algoritmos, identificar essas pessoas e começar a mandar de forma direcionada conteúdos terroristas para essas pessoas. Você entende o que eles conseguem fazer? Eles conseguem implodir uma sociedade, eles conseguem causar perturbação civil sem jogar uma bomba na sociedade. Então, e como você impede isso? Quando nós falamos de redes sociais, cara, existem várias formas de você impedir. E quando a gente fala de regulamentação, veja, regulamentação, as pessoas pensam, regulamentação é proibir o que a pessoa vai falar. Não, regulamentação é você criar regras. Por exemplo, só um exemplo. Você pode, inclusive, quando você regulamenta as redes sociais, você pode impedir as big techs de deletarem contas de cidadão do seu país. Porque as big techs, elas podem fazer isso. Elas podem dizer, o Monark ela infringiu uma regra minha. Eu vou deletar o canal, vou deletar a conta do Monark. Eles podem fazer isso. Eu acredito que cada país deveria ter uma legislação específica. Nós deveríamos tratar as redes sociais como um problema, uma coisa grave. E eu não estou brincando. Você pode ver que os Estados Unidos está preocupado com isso, a China está preocupada com isso. As grandes potências estão preocupadas. Então, cara, as coisas que acontecem nas redes sociais têm efeitos práticos. Podem ter atentados terroristas, podem surgir grupos de ódio, e isso causa perturbação civil. E, obviamente, essa perturbação civil, pessoas sendo mortas, pessoas sendo perseguidas, isso não tem como ser bom. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as redes sociais, de fato, são armas, e as grandes potências já entenderam isso. E a gente vai ficar aqui batendo nessa tecla, as pessoas têm direito de falar o que quer, tem que falar o que quer. Eu discordo completamente no sentido de que ataque terrorista... As pessoas têm direito de falar o que você deixa. Defesa de... Nesse sentido de achar que a pessoa não possa defender um atentado terrorista, cara, isso aí é o mínimo que uma pessoa com a cabeça minimamente saudável vai defender, cara. Então, o que você decidir que é terrorismo, você pode proibir. É isso. Cara, existem os grupos terroristas que eles estão ali definindo ataques a bomba, explodir, matar. Você consegue definir. Não é uma pessoa que está ali debatendo futebol, cara. Você consegue identificar. Os caras estão falando em explodir coisas, em matar pessoas. Tudo bem, cara. Não é muito difícil você identificar o que é explodir, o que é matar e o que é você discutir futebol. Você discutir uma roupa que você gosta. Sabe? Você está indo por um caminho, Monark. Vinícius, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um lugar que eu defendo a noção de liberdade de expressão, se você fala na internet que vai matar alguém, aparece a polícia na sua casa, te leva para a delegacia para ver se foi uma ameaça de verdade ou não. Ok, cara, beleza, pode ser assim no Brasil. Se for isso que você está pedindo para mim, eu posso ceder esse ponto, entendeu? Agora, quando você fala de regulamentação da mídia, se o aspecto for de impedir... Não, da mídia já tem. A rede social da mídia já tem uma legislação... Era o que eu queria falar. Se o aspecto for garantir os direitos individuais do cidadão, do seu perfil digital, para que as grandes empresas não possam deletar, desmonetizar, diminuir o alcance ou algo assim, entendeu? Para que as empresas tenham que tratar cada cidadão de forma... Aí tudo bem, é uma discussão que eu posso até ser aliado para que garanta maior liberdade de expressão na internet para as pessoas. Eu posso ser aliado nesse tipo de regulação, porque é uma regulação que não proíbe as pessoas de falarem algo, mas proíbe as empresas de proibirem as pessoas de falarem algo. Você entende como...
Como isso é algo que faz parte da minha agenda por liberdade de expressão, entende? Então eu não sou contra regular as redes sociais, se for em prol do povo. Mas se for em prol do Estado, cara, para manter o controle do Estado, para controlar o povo, aí eu não sou a favor, entendeu? Aí eu acho que você está querendo escravizar as pessoas. Ô, Vinícius, você não acha que, claro, dentro do que você falou do senso comum, de grupos extremos, né, enfim, planejando atentados, beleza, isso é um senso comum, eu concordo com você. Mas você não acha, e eu acho que isso até é uma questão que o próprio Monark fala, né, que você entregar esse papel na mão do Estado, da regulamentação das redes sociais e da fiscalização das redes sociais, ele pode interpretar algo a bel prazer dele como se fosse uma questão, isso aqui é uma questão de segurança nacional e na verdade não é, como por exemplo o caso que aconteceu com o Monark e o Dino, entendeu? Onde o Estado disse que o Monark cometeu um crime grave que é passivo de cadeia, quando na verdade ele, enfim, falou o que falou. Você não acha que existe esse risco de colocar na mão do Estado definir o que é certo e o que é errado dentro da rede social? Sim, essa é uma preocupação que nós temos que ter, justamente porque governos autoritários podem se utilizar de uma legislação como essa para poder perseguir opositores. É uma coisa, é uma preocupação real. E é justamente por isso que a legislação ela precisa ser muito bem escrita. Mas a gente também não pode fugir desse debate, porque é uma necessidade. Se você for ver 20 anos atrás, não existia a influência das redes sociais como ela tem hoje. Vocês são dois caras que ganharam a vida, ganharam a vida com redes sociais. Isso aí trouxe uma influência positiva. Eu perco a vida hoje em dia. Ele perdeu. Eu perco, mas até hoje o Monark tá recebendo lá o dinheiro dele do Flow e tal. Tudo bem. Eu construí, bom, verdade. Sim, as redes sociais elas têm essa influência para o bem e para o mal. E a legislação de 20, 30, 50, 100 anos atrás não tem condições de lidar com uma realidade que surgiu. Existem problemas que realmente estão surgindo, segurança nacional, justamente atentados ao Estado Democrático de Direito. Então, nós precisamos atualizar a legislação. Mas, de fato, eu tenho uma preocupação de que pessoas com intenções ruins possam colocar o texto de uma forma em que, de alguma forma, possa fazer uma repressão. Isso aí é uma preocupação que nós temos que ter, sim. E é o que possivelmente pode acontecer, né, Vinícius? A gente conhece os nossos políticos, né, cara? Então, acho que é bem possível acontecer de criarem um texto que beneficie eles. Será que vai acontecer isso? Será? É muito importante a gente entender que os políticos sempre têm pessoas por trás deles financiando eles. Geralmente não é o político. O político é o teste de ferro, né? Lógico. Ele não é o ponto final do negócio. Mas é ele que bota a cara dele a tapa no final da história. Mas ele é substituível, cara. Ele é preso, ele sai dali. Aí o cara mesmo, que é o cara que financia, ele tá ali, continua na Por isso que não importa o centrão, entendeu? Por isso que não importa centrão ou direita, esquerda, para essa nossa discussão da nova Constituinte. Quem a gente tem que convencer são os donos do poder, pô. Entendeu? E se a gente convencer esses caras e falar, se a gente introduz essa nova Constituição, a gente coloca o Brasil nos trilhos e vai aumentar o lucro seus e vai melhorar o seu posicionamento geopolítico em relação aos outros países, entendeu? Mas também aí tá o convencimento. Mas também, por outro lado, Monark, se fosse tão simples assim, quer dizer, se fosse tão benéfico para as empresas, elas já teriam feito esse movimento, né? Elas estão satisfeitas com o que a gente tem por aí e o que está para acontecer, né? Então, enfim. Mas eu acho que seria benéfico para as famílias brasileiras, a elite brasileira, entendeu? A elite eu não sei, porque eu acho que se a elite quiser, muda. Porque aqui o Brasil, todos os governos, todos os governantes, todos os presidentes, todo mundo foi, de certa forma, ou direto ou indiretamente, financiado por banqueiros, por exemplo. Então, mas é isso que eu estou falando. Eles estão satisfeitos. Então, mas se a gente tiver uma ideia que é boa o suficiente e a gente conseguir uma organização política, um movimento político com a direita e com a esquerda, entendeu? E a gente conseguir convencer esses banqueiros de que, mano, vocês estão sendo burros, vocês estão investindo a sua grana no manicômio. Que tal a gente fazer um bom jogo aqui para todo mundo, entendeu? E aí os banqueiros ganham, a esquerda ganha, a direita ganha, entendeu? E a gente para de matar 40 mil pessoas por ano, a gente para de prender inocente, entendeu? A gente para de criar um ambiente que é insano de todo mundo viver.
A gente para de ter metade das pessoas vivendo sem saneamento. Sei lá, é isso que eu tô querendo, sabe? Eu entendi. Mas eu acho que a tua defesa é muito também baseada na questão... Não isso exatamente, mas é porque eu vi você falando com o Glauber ontem, de madrugada, sobre essa questão dos 40 mil mortos, assim, por ano, que é muito por conta também da guerra ao tráfico, né? E as drogas, é uma coisa que você defende. Mas a verdade mesmo, o Vinícius pode até não falar isso abertamente, mas imagino que pense da mesma forma, é que eles estão cagando pro povo, irmão. E o povo é eu tô falando o povo de uma forma geral, é meramente massa de manobra. A gente tem dentro da nossa bolha a pretensão, talvez, de que o povo ele comanda, ele manda, ele deve. Mas os políticos, ainda mais os grandes, eles estão cagando pro povo. É porque eles são eleitos por uma coisa e fazem outra. E foda-se, e são reeleitos. Mas isso é uma falta de visão da elite brasileira, entendeu? Que em vez de enxergar o povo como como uma alavanca econômica, né? Eles enxergam o povo como um empecilho. Eles não acreditam no povo brasileiro. A verdade é essa. Mas se a gente conseguir convencer eles e a gente conseguir estruturar o povo brasileiro, eles se beneficiariam, entendeu? Porque eles conseguiriam ter maior relevância geopolítica. O Brasil hoje é uma grande fazenda exportadora de comida e de droga, entendeu? Mas se a gente tivesse um povo que realmente estivesse estruturado, estivesse num ambiente legal, são, que fizesse sentido, entendeu? Eu acho que rapidamente a gente conseguiria transformar o Brasil num país com desenvolvimento industrial, um país com desenvolvimento tecnológico e um país que explora os seus recursos naturais, cara. O Vinícius deve saber que na Amazônia existem civilizações perdidas que já foram encontradas por tecnologia de laser com aviões. Por que o governo brasileiro não pegou e criou uma expedição arqueológica para encobrir essa cidade e criar um boom turístico para a região amazônica, entendeu? E era uma forma de você explorar a Amazônia, gerar dinheiro, aumentar, engrandecer culturalmente o mundo, entendeu? Mas não é feito. Por que não é feito? Só porque a elite brasileira não tem imaginação, não tem sonho, é acomodada, entendeu? E é burra, na minha opinião. Porque eles poderiam viver uma realidade melhor, mas eles estão acostumados a um pouco, na minha opinião. O que você acha, Vinícius, disso tudo que a gente falou? Eu acho que o Monark daqui a pouco vai virar um comunista, vai fazer uma revolução. Ele já foi esquerdista, ele falou aqui na live outro dia, ele já foi esquerdista. Já tive... Todo mundo é meio... Quando a gente é jovem, a gente não é muito inteligente, né? Então a gente acaba sendo esquerdista. Agora você ficou inteligente, eu tô vendo o tamanho da inteligência. Com isso, gente. Estamos seguindo. Olha só. Depois vocês aí no chat reclamam, falam que eu faço tudo pela audiência. Se eu fizesse tudo pela audiência, eu tava fazendo os dois brigar até agora, porque pararam de brigar, a audiência caiu. Mas eu tô gostando desse debate mais calmo e tranquilo, entendeu? Porque a gente consegue trocar uma ideia no final das contas. Eu acho que esse é o caminho. Mas você tem alguma coisa a acrescentar, Vinícius? Senão eu passo para outra. Por que, Vinícius? O governo brasileiro não está indo explorar a porra da civilização perdida, um puta achado arqueológico foda, cara. Que engrandecer os brasileiros... É Ratanabá que você está querendo explorar? Pô, você não acha foda, mano? Tem uma civilização perdida na Amazônia, cara. Puta, é uma grandeza arqueológica. Você não acha isso legal, mano? Você morreu, tecnológica não, né? Nós não achamos Atlântida, né? O que pode ter, até onde eu li sobre alguma coisa, é que talvez possa ter algum resquício ali de civilização não, cara, e tal, mas eu nem me aprofundei muito no assunto. Isso é assunto no mundo inteiro, mano. Mas não é. Não, é óbvio que eu li. Mas não é uma coisa que tenha. Tem uma civilização ali, é tipo uma civilização super avançada. Não, aí o pessoal começou a criar umas teorias conspiratórias em cima disso. Não é isso que eu tô falando, pô. Não, ele tá falando de Ratanabá, né? Você não tá falando de Ratanabá. Cara, é Ratanabá. É Ratanabá, porque os caras de Ratanabá pegam essas ruínas arqueológicas e falam que é Ratanabá. Mas a realidade é
Tem ruínas arqueológicas na porra da Amazônia. Tem um monte. Porra, é a história da humanidade que tá lá, cara. E o Brasil podia ser o responsável por encobrir, descobrir. E aí ia ter arqueólogo brasileiro ganhando o prêmio máximo de arqueologia, cara. Você não percebe isso? Mas tá lá, meu Deus. Eu não sou arqueólogo, de verdade, eu não gosto de comentar as coisas que eu não tenho muita compreensão. Pô, você é um NPC, se de fato tem, cara, se de fato tem algum sinal arqueológico e tal, não, eu acho sim, cara, eu acho sim que deveria estar sendo explorado e tal. Eu só não tenho muita propriedade para falar, eu não vou falar um negócio que eu não tenha... Seja humano, cara, seja feliz, velho, fala, caralho, eu queria ver, assim, explorando essa porra, ia ser foda demais. Seja humano, velho, porra. Vamos lá dar um pulo em Ratanabá, pega o avião aí, Monark. Porra, convence aí os seus mestres a fazer algo bom na vida, porra. Convence esses caras. Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?